Olá, gente! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento. O que são os marcos do desenvolvimento? Conforme a criança vai crescendo, o bebê vai crescendo, ele vai criando novas habilidades, ele vai aprendendo novas habilidades. E quais são essas habilidades, né? Como que a gente observa isso? Então, eu vou falar aqui até de 0 meses de vida até os 6 meses, o que acontece com a criança e o que a gente pode esperar dela. Então, até os 2 meses de vida, a criança ela consegue observar numa distância curta as coisas que ela vê. Então, entre o braço da mãe, enquanto está amamentando, até o rosto, essa é a distância que o bebê consegue enxergar e observar. Então, quanto mais próximo a gente estiver do bebê para conversar, para falar alguma coisa para ele, dar um pouquinho de atenção, essa distância é a ideal. Um outro marco de 0 a 2 meses seria que o bebê ele sorri por volta ali de 15 dias de nascido até 2 meses, ele sorri dormindo, ele sorri enquanto está acordado, não por ver nada, mas porque também existe um reflexo nesse sentido de sorrir. Então, até os 2 meses ele vai sorrir para você. Até os 2 meses também, o bebê ele segue um objeto na linha média, que é essa linha aqui da altura dos olhos dele. Se você colocar um objeto à frente e levar ao lado, assim, depois que passa da cabecinha dele, ele não vai acompanhar. Mas de frente, de perto, ele pode conseguir seguir esse objeto. O próximo seria ele emitir sons vogais, como A, E, I. Esses sons ele emite até os 2 meses de idade. Com 0 meses, talvez ele não emita nenhum som e é normal, mas até os 2 é normal ele desenvolver essa habilidade. E o próximo também é o bebê ter movimentos simétricos das mãos e dos pés. Ou seja, se ele movimenta as mãos e os pés de forma simétrica, juntos, né? Esse também é um marco que começa com 0 meses. E quais são as atividades que a gente pode dar para a criança nessa idade para que ela desenvolva e ela esteja exposta a coisas que façam ela desenvolver essas habilidades? Então, uma delas é você ler próximo do bebê, nessa distância entre o braço da mãe amamentando e o rosto. Então, fazer leitura para o bebê nessa distância. Outra coisa é você mostrar objetos coloridos ou com contraste, ou seja, o preto no branco, uma cor escura numa cor clara, para que ele possa ver o colorido, o forte, né? Então ele vai ver essa imagem quando você coloca bem próximo do rostinho dele, com 0 meses até os 2. Outra coisa também que você pode incentivar é falar as vogais. Então, I, ficar falando essas letrinhas para eles também pode desenvolver a vontade de imitar da criança. O outro seria colocá-los de bruço. Desde que o bebê nasce, é legal que a gente coloque o bebê de bruços numa superfície macia e lisa, reta, né, para que ele possa tentar forçar a cabeça para cima e fortalecer o pescoço, e tem uma série de benefícios colocar o bebê com a barriga para baixo, que a gente chama de tummy time também, que é aquele momento em que você vai pôr o bebê com a barriguinha para baixo e vai interagir com ele assim, até que ele não queira mais e você vire de volta. Nunca deixar o bebê nessa posição sozinho. A quinta atividade que a gente pode fazer é uma massagem. É muito legal você fazer massagem no bebê, isso relaxa e ele consegue sentir a mãozinha, o pezinho, ele consegue ter um sentido, né? Então é muito legal fazer massagem no bebê dessa idade, até os 2 meses. Claro que a gente pode continuar fazendo, mas até os 2 meses é a idade que o bebê aprecia esse tipo de coisa que é importante a gente fazer.
A sexta atividade que eu marquei aqui é a gente movimentar as mãos e os pés do bebê. Como o bebê ele é muito novinho, fica muito deitadinho, é legal que a gente estique o bracinho, estique a perninha, dobre a perninha, mexa no sentido de dar tchauzinho, para que ele se movimente um pouco e sinta também que ele tem membros que se movem além da vontade dele. Então também é legal a gente dar esse tipo de atividade. Essas são atividades que eu fiz com a minha bebê e são exemplos que eu tenho para falar aqui para vocês. Deve ter muito mais atividades para fornecer para o bebê, mas essa daqui é o exemplo que eu tô dando de acordo com a minha vivência com a minha filha que vai fazer 5 meses. Então agora eu vou falar sobre de 2 a 3 meses, né? Quais são os marcos dessa fase. Então depois que ela já aprendeu de 0 a 2 algumas coisas dessas que eu falei, ela vai começar a seguir um objeto que ultrapasse a linha média, ou seja, vai ultrapassar a linha dos olhos aqui. Então ela vai conseguir seguir um pouco mais longe esse objeto. Então você também pode estimular mostrando o objeto para a criança. O bebê também de 2 a 3 meses, isso no final já até os 4 meses, ele consegue segurar um objeto por alguns segundos. Então, de 2 para 3, já quase 4 meses, ele vai conseguir segurar um chocalho, alguma coisa por segundos e vai soltar. O próximo é que ele levanta a cabeça um pouco mais quando ele é colocado de bruços. Então, quando a gente tem o hábito de colocar a criança de bruços, ela vai ter essa força um pouco maior agora de 2 a 3 meses. E ela também, nessa idade, ela já pode começar a usar os braços como apoio quando está de bruços. E um outro sinal é que ele imita sons. Esse ponto de imitar sons é muito relativo e pode acontecer até 8 meses de idade do bebê, mas pode começar durante esse período de vida deles. Imitar som, por exemplo, quando a gente mostra a língua e faz aquele barulhinho, a criança pode tentar fazer também. E é legal que a gente estimule também o bebê a fazer isso. Então, quais são as atividades que eu ofereci para minha bebê nessa idade? Então, eu mostrei objetos coloridos além da frente dos olhos. Então, aqui tem um dos objetos que eu mostrei, que é esse que tem essa cor rosa. Então, eu mostrava esse objeto na frente dela e passava além dos olhos, de um lado para o outro, de cima para baixo, movimentos circulares, e ela ia seguindo esse objeto. Um outro é que eu continuava colocando ela de bruços e agora estimulando também com o brinquedo a olhar mais para cima ou mais para o lado enquanto ela estivesse de bruços. Outra coisa também é colocar esse objeto sobre a barriguinha do bebê. Então, se ele estiver deitadinho em algum lugar, colocar esse objeto colorido, mostra para o bebê e coloca em cima da barriguinha. Isso vai fazer com que naturalmente ele vai com a mãozinha e segura por alguns segundos sozinho. Um outro ponto é a gente fazer sons com a boca, desses que eu falei. Então, eu vou reproduzir um som aqui meio engraçado que eu faço com a Nura, mas que ela faz bastante. Eu não sei se isso é porque ela me viu fazendo e imita ou se ela realmente já aprendeu sozinha. Mas eu faço assim, ó, e ela gosta, tá? Então, essa é uma atividade que a gente pode fazer. De 3 a 4 meses, agora, o bebê ele consegue juntar as mãos. Então, depois que ele aprende essa outra fase, ele vai começar a juntar as mãos. Então, ele vai ganhando mais coordenação. Vai pegar e vai fazer um esforço danado para encostar uma mão na outra, para tentar trazer na boca. É muito engraçado. Outra coisa que ele vai começar a aprender ali perto dos 4 meses, ou de 4 meses um pouquinho para frente, é gargalhar e gritar. Quando a gente faz uma brincadeirinha que a criança achar engraçada, ela vai rir da brincadeirinha. Ela não vai rir igual ela ri ali no comecinho dos meses de vida dela, que é dar aquele sorrisinho. Ela vai rir de verdade. Então, esse é um dos marcos que a gente consegue observar. Ela também consegue levar objetos até a boca. Não necessariamente no começo dos 3 ou 4 meses. Obviamente, ela pode demorar um pouquinho mais. E se
vendo os marcos do desenvolvimento, a gente acha que não está certo ou que a criança não está fazendo, é legal tirar a dúvida com o pediatra. Também, nesse sentido, é importante que a gente coloque estímulos para o bebê, porque, por exemplo, eu não posso exigir que a Nura aos 6 meses faça determinada atividade se eu não disponibilizei para ela aquela atividade. Então, se eu não coloquei para ela pegar um chocalho na mão, eu não vou esperar que, colocando um chocalho na frente dela, ela segure o chocalho. Então, precisa ser estimulado também. De 3 a 4 meses, o bebê pode olhar para o som. Então, quando ela ouve um barulho, ela pode tentar ver de onde veio esse som, ou olhar quando chama pelo nome. E isso pode ocorrer até os 5 meses de vida. Ela também, então, né, de 3 a 4 meses, quais são as atividades que eu continuei fazendo? Então, eu continuo fazendo todas as atividades que eu fazia de 0 a 3 meses, que é mostrar o objeto, fazer ela seguir com os olhos, enquanto colocar ela no tummy time, de barriga para baixo, e colocar os brinquedos para ela tentar pegar, ficar mostrando o brinquedo para ela tentar pegar. Isso eu continuo fazendo. E aí eu acrescentei mordedor, por exemplo, ela só tinha um, agora ela tem um outro que ela consegue morder. Contar histórias também, é muito legal você agora, desde 0 meses você já contar histórias, mas agora que ela tá ali por volta de 4 meses, ela consegue prestar atenção. Mesmo que ela não entenda o que está sendo dito, ela fica olhando. E é legal você, quando perceber uma distração do bebê, você chamar o bebê pelo nome para que ele volte a atenção para você e escute a história. Então, agora de 4 a 5 meses, o bebê ele pode começar a tentar alcançar objetos. Então, quando você coloca ele com a barriguinha para cima e levanta um objeto que ele já está acostumado, ele vai tentar pegar esse objeto. Quando colocado de bruços também. De 4 para 5 meses, pode ser que ele comece a falar sílabas como ga, ge, ba, ma, sílabas fáceis de serem ditas, né? Então, quais foram as atividades que eu fiz com a Nura? Então, eu colocava objetos para ela alcançar. Então, quando ela estava de bruços, eu pego ali aquele objeto que ela está acostumada a ver e coloco um pouco mais longe do que eu sei que ela vai conseguir alcançar. E aí, eu colocava a mãozinha dela para pegar esse objeto. Eu pegava na mãozinha dela e mostrava assim, olha, você consegue pegar. E aí, ela segurava esse mordedor ou esse objeto que eu coloquei. De preferência, seja algum que ela consiga segurar. Não pode ser nada muito grande. Ela tem essa bolinha aqui. No começo, ela não conseguia segurar essa bolinha, porque era muito grande. Agora, ela já consegue pôr os dedos nesses buraquinhos e levar na boca. Então, também é um objeto interessante para o bebê segurar. Outra atividade que eu faço com ela também, além das outras, de ler livro e brincar, é falar algumas sílabas, principalmente quando estiver trocando a fralda, porque quando está trocando a fralda, o bebê ele fica olhando para você ou ele fica tentando olhar coisas ali em volta. Ele está muito esperto e acordado. Então, nesse momento é legal a gente falar mamá, papá, mamãe, ficar falando, né? Às vezes eu fico falando como se fosse chamando assim, ó, mamãe, para ver se ela vai pegar alguma dessas sílabas, né? Então, de 5 a 6 meses agora, o bebê ele começa a despertar novos sinais, né? Então, ele começa a procurar um objeto. Então, quando você mostra o chocalho e esconde, ela vai tentar ver aonde foi esse objeto. Isso pode acontecer até os 6 meses. Pegar um objeto pequeno, então pegar um objeto bem menorzinho daquele que ela está acostumada, ela vai conseguir pegar também. Mas isso pode acontecer até o 7º mês, porque aí ela vai ganhando coordenação e vai tentando pegar os sentidos, né, de segurar as coisas. Outro marco seria duplicar as sílabas. Então, se no começo ela falava ma, gui, ga, agora ela vai falar 2 vezes. Mamá. Não conscientemente de que ela esteja chamando a mamãe ou o papai. Ela pode falar porque ela aprendeu essa sílaba.
Então, mas é muito legal. E nesse momento é bacana também estimular a criança e falar assim, mamã, e falar, eu sou a mamã, você chama a mamã. Bem interessante. Outra coisa seria, e essa fase de duplicar as sílabas, ela pode acontecer até os 9 meses. Então, não precisa ficar preocupado se o bebê com 6 meses ainda não faz esse som. E o último é sentar sem apoio por segundos. Com 6 meses, a criança ela já senta sem apoio. Se você põe ela sentadinha, ela vai dar uma equilibrada e logo vai se desequilibrar, mas ela vai conseguir sentar. Eu precisei dar uma pausa para pegar a neném. Mas então, esses foram os marcos do desenvolvimento que eu achei legal trazer aqui para o vídeo. E se, claro, você tiver alguma dúvida, leva para o pediatra ou para alguém que tenha mais influência nesse sentido, né? Um médico, uma pessoa que tenha um pouco mais de detalhes sobre essas fases da criança. Eu também gostaria de agradecer se você assistiu até aqui. Deixa o seu like, compartilha com suas amigas, se inscreve no canal. E é isso. Obrigada, até a próxima. Fica com Deus.